Você não Sim, usa não, nenhuma não, metodologia não, alternativa, por não, exemplo, conversa. essa parte de respiração, ou banhos, ou constelação, nada. É Não, tudo na não, tudo conversa. na conversa. Isso tudo eu considero terapias coadjuvantes e Sim, que são que válidas, ajudam. né? Ajudam. Agora, o que é errado é uma pessoa se utilizar dessas técnicas coadjuvantes que são terapêuticas e se passar por psicólogo, porque isso existe Vamos falar bastante. disso, é muito importante. Exercício legal da profissão. Isso é É a muito pessoa achar que sério. fez um curso de constelação familiar de 2 meses e Tabs, que virou psicanálise. você é advogada. Uhum. Vamos supor, você pode fazer um curso de psicanalista de 2 anos ou 1 ano, dependendo da carga horária, e se tornar uma psicanalista e clinicar. E cobrar como psicólogo, que tem uma tabela de CRP. Uhum. Quem quiser saber Um preço de conselho de sessão, órgão. entra no site do crp.org.br. É que nem na OAB. A OAB Tem também a tem a tabela tabela de mínima, honorários. tem a tabela média e tem a tabela máxima, Uhum. né? Então, dentro da tabela mínima, média e máxima, quem de fato pode clinicar tem que estar no mínimo na tabela mínima. Uhum. Se tiver menos da tabela mínima, você já sabe que não está habilitado. É a primeira dica. Sim. Então, tem assistente social, filósofo, esotérico, adivinha, leitor de tarô com plaquinha de psicólogo. É E tem, complicado. e tem psicólogo exercendo clínica sem poder, e tem outros profissionais exercendo a psicologia como psicoterapeuta sem poder. Então você pode ser uma psicanalista com o teu CRT e com a tua OAB. Você faz esse curso, se especializa em psicanálise e você pode atender. Só que você não pode fazer um laudo, você não pode É isso que eu ia tratar de falar. A diferença doenças. tá. Você pode ouvir a pessoa, você pode sugerir coisas desde que você não diagnostique. O Isso, diagnóstico é exclusivo do isso. psicólogo, É, do psicoterapeuta. do Do psicoterapeuta. Sim. psicoterapeuta, porque o psicólogo também não pode exercer clínica se ele não se habilitar. Ele pode fazer psicologia do esporte, do transporte, A psicologia é a forense. base. Isso. O bacharelado não habilita a clinicar. Uhum. Habilita você trabalhar em várias coisas, comunitária, social, todas as outras que eu falei, forense, Sim. tralalá, tralalá. Para você estar habilitado a clinicar, você tem que dobrar o horário para 2.040 horas de estágio supervisionado com psicodiagnóstico para você poder tratar patologias, fazer um laudo, fazer um atestado, fazer um diagnóstico, falar com como é que você vai falar com um médico? Uhum. E é importante dizer que o psicólogo não pode receitar tarja preta também. Não, não, tarja preta não. Porque nessas o psicólogo fala: toma um Rivotrilzinho, vai dormir. Não, Pera lá. não, Ele não. pode diagnosticar e Você trabalhar não imagina o lado que a lado. tem de gente que já me procurou para pedir receita disso, daquilo. Eu falei, gente, eu não posso receitar. Psicoterapeuta e muito menos psicólogo, nem psicoterapeuta, que tem até curso básico de fármaco, não podemos. Eu posso falar o que? Toma um Dorflex para uma dor de cabeça, o que todo É. mundo fala, Ou eu entendeu? posso te dar um relatório para você pedir para o seu Isso, psiquiatra levar em isso é o conta. que eu faço. Então a pessoa fala, me dá não sei o quê. Eu não posso, não vou fazer. Mas bate teu carimbo, faz uma ranhura em cima. Eu não vou fazer isso, meu Deus do Uhum. céu. E a consequência disso, eu não sou uma psiquiatra ou neurologista, cada um na sua praia. Para as pessoas saberem, a consequência não é nem só moral de se queimar no mercado, é Não, perder tem. a licença para você exercer a profissão. Exato. E as consequências que eu posso causar para a pessoa. Sim, sim, além da Quer um moral, né? remédio para dormir? Todo mundo sabe que remédio para dormir. Clonazepam, Rivotril, Donarens, Zolpidem, Stilnox. Peraí, qual que é? Eu tô brincando. Eu tô uns dias sem dormir e tá complicado. Então, uns dias sem dormir, um Zolpidem ajuda, mas eu não posso te prescrever. Você tem que falar com uma Sim. psiquiatra. Aliás, tem uma muito boa aqui neste prédio. A Cíntia? A Cíntia, amo Eu de passei paixão. muito tempo com ela. Ela é ótima, a Bárbara, ama a Tanto que doutora foi uma Cíntia. das soluções que eu busquei, porque foi a solução farmacológica, quando eu já tinha ido para hipnose, para psicoterapia, para um Então, monte de coisa, e é muito de momento, né, Vi? é bem de momento. E a depressão, E eu assim, vivenciei a depressão. A depressão não depende da gente querer melhorar, é uma reação química no sim, cérebro. sim, a Eu gente não tem precisei o do controle, remédio. sim. Remédio é uma bênção quando bem administrado e quando Isso. realmente necessário. Eles existem para isso. O problema é que o pessoal quer sair tomando que nem coquetel, Porque acha que é mais que nem fácil aspirina, remediar do que do curar. que na causa. Então, a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo é que o psiquiatra vai fazer um diagnóstico extremamente sério, muito sério,
porque ele vai ter que enquadrar dentro de um CID, de um DEF, do CID, qual a patologia e medicar de acordo. Aí tem gente que fala assim, eu tomei 1 mês a medicação, não foi boa, não deu efeito. Essas medicações normalmente começam a fazer efeito da 3ª semana para frente. As pessoas não têm nem paciência de esperar. E tem que ajustar a dosagem. E peraí, e um detalhe muito importante. O remédio, que ele não vai te ajudar a curar os problemas da sua vida. Existem os sintomas da vida e os sintomas Sim, da doença. é onde eu vou chegar. Então manda bala, então, porque eu a enxerguei isso com ela. medicação, ela vai tratar o sintoma. Então, o diagnóstico, ok, o psiquiatra tem que ser bom. A Cíntia é maravilhosa, eu admiro demais a Cíntia, a Larissa, que trabalha com ela. Então, assim, tem que acertar o diagnóstico. Acertou o diagnóstico, depois tem que ajustar a medicação. Vai melhorar o sintoma. O que vai controlar a pessoa é chegar na causa que levou aquilo. Isso quem faz é o psicólogo. É o psicoterapeuta. Então, a psiquiatria vai cuidar do sintoma e o psicoterapeuta vai cuidar do comportamento ou da patologia que deixou chegar naquele ponto. Eu também precisei de medicação na época da minha mãe, que foram 3 anos de desgaste extremo. Eu tive depressão, eu tive ansiedade, eu cheguei no pânico. Eu corri para me tratar também, né? Então, eu tive que tomar os meus remedinhos lá, o coquetelzinho, e ajudou a sair do pico. E voltei para minha terapia, né? Então agora eu tô fazendo com o Rodrigo, naquela época foi o Rodrigo também, que conforme o núcleo eu sei para quem que eu tenho que correr. Mas normalmente é o que Rodrigo. é a metodologia, né? O Rodrigo Forte, eu acho ele fantástico. Então, são trabalhos em paralelo, e eu acredito muito no trabalho interdisciplinar. Eu considero o melhor trabalho o interdisciplinar. Então, se vem uma pessoa para mim... Um substitui o outro, né? Sim, se vem uma pessoa para mim com queixa de depressão, nós somos biopsicossociais. Eu não posso esquecer do bio, que é a origem de tudo, é onde está tudo. Então, se a pessoa tem um distúrbio bioquímico, um distúrbio de tireoide, de hipotálamo, eu não vou conseguir controlar no comportamento. Já houve um distúrbio bioquímico, então precisa reajustar isso para levarmos de novo para uma conduta centrada para que não chegue de novo num distúrbio. Né? Então é um trabalho em paralelo e muito importante esse trabalho em paralelo. E às vezes é preciso de fisioterapeuta, fono, conforme o caso, né? Nutricionista. Então o trabalho interdisciplinar é muito rico. Agora o que eu fico realmente ferrada é muita gente se passando por psicoterapeuta sem ser. Aí o que acontece queima o filme dos bons profissionais. Porque a pessoa vai, ela desabafa, e acha que todo psicólogo é charlatão, só porque viveu com um. Então a referência está em cima daquela má experiência. E aí fala assim, não, isso não adianta, vamos tomar remédio. Remédio, como eu falei, ele é importante quando ele é necessário, mas ele não vai curar a causa. Quem vai curar a causa é o psicoterapeuta. Por isso que os trabalhos também você vai parar de ter os sintomas, mas depois, na hora que voltar, você vai continuar não sabendo lidar com aquilo. Exatamente. E o autoconhecimento é muito importante, né, Vi? Então, assim, o tratamento é lento justamente por isso, porque você tem que identificar a causa, você tem que fazer um caminho de contramão para depois você fazer um caminho de reconstrução. E isso a gente está falando de tendência, comportamento, hábito, rotina, crença, religião, família. A gente tem que lidar contra muitas coisas que já estão ali embutidas para a pessoa se centrar, descobrir a sua identidade, se reconstruir por um caminho que ela fique bem com ela mesma. Porque se ela não estiver bem com ela mesma, ela não vai estar bem com ninguém. Não tem como. Você pode até fazer um teatro temporário. Você não vai conseguir manter esse teatro por muito tempo. Então, é muita responsabilidade o trabalho de um bom profissional. Você pegar errado num núcleo de um paciente borderline, ele pode se matar. De um depressivo, ele pode sair e se jogar de uma ponte. E aí, como é que fica? A gente responde juridicamente. A família pode nos acionar. E como que funciona? Porque numa dessas, agora eu falando o lado jurídico, mas eu quero o seu lado de vivência. Porque a gente que advoga em causas assim, a gente busca testemunhas para comprovar que foi aquela terapia que levou a. Mas em critério de provas, isso é muito difícil.
conseguir. Porque uma coisa é as testemunhas falar, não, eu sei que faz a terapia, mas ninguém tá vivenciando o que é dito na Então, terapia. mas se um juiz pedir, você tem que apresentar os relatórios. É onde muitos não têm. É isso que eu queria que você falasse. A obrigação do Sim, a gente psicoterapeuta é tem relatar tudo. sessão por sessão, tá tudo relatado. A cada Até hora. gravado, né? Sim, não, a Tem gente não gente que- tem quem grava, mas tem Sim. que pedir autorização, tal, é Sim. mais complicado. A gente tem que ter relatório de todas as sessões. O relatório imediato, clínico e o prontuário. E não A é um qualquer- mero rabisco, né? Não! A cada hora de sessão é umas 3 horas de trabalho por trás dos bastidores. Então tem gente que fala, eu vou pagar X para 50 minutos de sessão. Não, é no mínimo 4 horas. No mínimo. Isso, psicoterapeutas sérios, né? Isso, psicoterapeuta sério, sim. Eu trabalho direito. Eu tenho prontuário lá, o que eu tenho de arquivo morto, daquelas caixas, de gente que eu atendi por todo esse tempo, Você guarda tá por quanto tudo lá. tempo? 20 anos. Por 20 anos. Eu nem sei se é o que a lei pede, mas como é documento de trabalho, eu associei a legislação trabalhista, né? Que não sei, nem sei se está assim ainda, que tem que guardar esses documentos por 20 É anos. que os direitos essenciais, assim, eles são imprescritíveis, né? E eu aconselho você a guardar, porque isso de prescrição e decadência, ele é muito variável até com o termo inicial. Porque uma coisa é você falar assim, a obrigação de guardar os relatórios a contar da consulta é X anos, Aham. X meses. Aham. Outra coisa é você dizer que numa eventual ação que envolva o perigo à vida, a saúde mental de alguém, você querer justificar que você não tem obrigação de guardar os relatórios. Sim. E aí você vai produzir prova como? Como? Então, o interessante para quem trabalha com esse tipo de coisa é guardar. Sim. Eu sei que é chato, mas tá, meu, digitaliza. Quando a gente trabalha direito, você não está só protegendo o paciente, você está se protegendo também. Isso, exatamente. Principalmente. Então, assim, quando eu faço um relatório bem feito, que eu olho, eu tenho orgulho dos meus relatórios, que eu olho e falo, nossa, que prazeroso que é você ver a sequência. Eu faço uma anamnese inicial, tem 9 páginas a minha anamnese aprovada pelo CRP. Eu fiz a minha anamnese, eu não baixei de internet. Uhum. Porque eu sei quais os núcleos eu quero para minha linha de trabalho e o que eu considero importante para dar um start. Então, isso para mim já é um material, E são peças do quebra-cabeça. E na sua metodologia você não envolve essas coisas de signo, Não, É não. tudo direto da Eu pessoa. sou científica. Eu sou científica. Eu não proíbo a pessoa. Tem gente que fala assim, eu vou poder. Você pode tudo. Só que aqui dentro é a psicologia da ciência. Uhum. Aliás, é a ciência, A ciência da psicologia. É a ciência da psicologia. Eu vou trabalhar com os critérios que eu aprendi na faculdade, nas minhas especializações. Foram 11 anos de estudo, não é pouco. Sim. E assim, o psicólogo, o bom profissional, Tabs, ele não se forma nunca. Ele está vive sempre estudando. Chegou um caso, a gente... será que... Deixa eu ir lá ver. Porque não tem como decorar aquilo tudo. É como vocês com código. Você sabe usar bem um código, você sabe o que você precisa tirar dele. E como o psicólogo encontrar. também é assim, exatamente. Isso eu preciso ver naquele livro, dentro da característica tal. Então você vai lá e faz o enquadro. Mas esses livros, essas teorias, aí agora quem é da área mais científica vai querer me dar um soco. Esses livros, eles foram feitos, elaborados por seres humanos. Sim. E eu só vou explicar o porquê que eu tô levantando essa questão, porque parece que eu tô diminuindo, mas não é. Eu quero engrandecer a importância do estudo científico no sentido de, muito mais do que uma referência, ele é um estudo de mais de uma ocorrência, né? Não é aquela coisa de que... Sim. Não é uma doutrina, não é uma filosofia que uma pessoa fala, eu acho que... Ou fulano me falou o quê? Não. Como que esses é feito estudos esses são estudos? longitudinais, em décadas, com a amostragem de pessoas de todos os tipos, classes sociais, condições físicas de saúde e em cima de exames. Então, tem exames médicos que corroboram para aqueles diagnósticos aqueles critérios estarem ali. Como eu falei, esses livros todos são da ArtMed, que é uma editora só de livros científicos e médicos. Então, os livros que eu tenho lá em casa, se eu soubesse, tinha trazido para mostrar. Não pensei. Não, mas você vai vir numa segunda vez, então pode ser. Você vai trazer sua adorei. biblioteca aqui, ó. A gente põe Adorei. tudo aqui. Aí eu posso trazer mais coisas, realmente, que agora está me ocorrendo que eu poderia ter trazido, que caracteriza muito, facilita muito entender o que eu estou falando, né? Sim. De uma forma concreta. Mas se cada um é como que o estudo ajuda? Tendências.
Nós somos da espécie humana, como tem. Faz cortar as beiradas, é isso? Não entendi as beiradas. Faz. São tendências, você vai por eliminatória, você vai Tem pegando. os comportamentos padrão. Aham. Né? Dentro desses comportamentos padrão, o que sai da curva, e tem gente que acha que o psicólogo não faz conta, e faz muita conta, tem parábola, tem desvio, tem variante. Jesus, aí, ó, vai achando que você vai pra biológica pra fugir da matemática. Não foge não, tem estatística, bastante estatística. Então, assim, tem os comportamentos padrão de cada característica, aqueles que estão acima ou abaixo. Uhum, E isso é feito em cima de empirismo científico. uhum. E hoje, considerando de uns 15 anos para cá, de quando entrou os exames de imagem, isso se potencializou muito. Porque hoje não tem como você mentir para uma máquina daquilo que está se passando no seu cérebro. É isso que eu queria também perguntar. É real ainda? Essas máquinas, elas detectam mesmo que parte do cérebro aciona dependendo do que você detectam com responde. terminais. Hoje tem a neurotestagem, por exemplo. Você entende, você está com uma suspeita que a pessoa está com um toque grau 3. Toque é muito difícil tratar, para qualquer profissional, muito difícil. É o extremo do extremo da ansiedade, é já caindo no barranco, né? E todo mundo tem em pequeno grau, onde eu pus a chave, guardei a chave, guardei a chave, guardei a chave, tranquei a porta, tranquei a porta. Todo mundo tem em então. pequeno grau, né? Não, mas aí é normal, mas estou falando Sim. o alto do toque. Então, esses exames, que se chama neurofeedback, você tem a suspeita que o paciente tem X patologia. Aí, se você pedir, que são exames caros, e a pessoa puder fazer, ajuda demais, porque esses exames, eles conseguem verificar a área cerebral, se ela está com hiperestímulo de sinapses, com hipoestímulo de sinapses, se está com comprometimento de recaptação de GABA, de serotonina, como está a bainha de mielina, que é onde tem as fechaduras, né, para os neurotransmissores que passam para a célula nervosa. A bainha de mielina, ela fica no axônio do neurônio, né? Aqui está a célula. Hoje, por exemplo, o neurônio sempre foi considerado a célula central, né? O núcleo da célula nervosa. Hoje o axônio é considerado, porque aqui que está a bainha de mielina que capta e faz acontecer. Entendi. Que capta todos os neurotransmissores. Então isso tudo já é mensurado com exames, não tem como burlar. Então, cada vez mais os diagnósticos estão ficando precisos até nos graus. E tem correção. E tem correção. Seja por meio farmacológico ou E psicoterapêutico. Normalmente, patologias é trabalhado em simultâneo.